Então, dando continuidade em nosso treinamento do Fábrica, hoje a aula 7, né? Vou falar para vocês um pouquinho sobre os métodos getters and setters. Então, na verdade, os métodos getters and setters são métodos que nós chamamos de encapsuladores. Tá? Então, eles estão associados, sempre o get e o set está associado ou vinculado a uma propriedade. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um objeto cliente e recebe new cliente. Hoje nós podemos fazer uma atribuição diretamente na propriedade cli.nome. Olha só, perdão, no cliente cli, né, na propriedade nome. E atribuímos naturalmente um atributo aí João para esse cliente. Então, tranquilo. Hoje é possível fazer isso porque nós não temos nada que impede da gente atribuir diretamente na propriedade nome esse valor. Porém, isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque vamos supor o seguinte, que agora nós criamos uma regra no nosso sistema onde obrigatoriamente todos os clientes do sistema deverá ter o seu nome em letra maiúscula, por exemplo. Não importa como nós vamos definir aqui na propriedade, atribuir, porém a gente quer que quando esse valor chegue a ser dentro da propriedade, quando ele for atribuído, nós não queremos que ele entre em caixa baixa ou mistura de caixa alta, baixa, alta, baixa. Queremos por regra que tudo seja maiúsculo, por exemplo. Então, aí se nós temos no sistema várias atribuições feitas dessa forma, nós não vamos conseguir, de uma forma prática, simples, implementar essa regra para todos os objetos clientes do nosso sistema. Então, para isso, a forma mais recomendada nesse caso é o que? A gente primeira coisa, não permitir esse tipo de atribuição mais no cliente. Como que a gente faz isso? A gente coloca um modificador na propriedade nome, chama modificador de acesso, quer dizer que agora a nossa instância não vai poder acessar mais essa propriedade dessa forma. Então, quando fala modificador de acesso, nós estamos nos referindo ao acesso pela referência, ou seja, pela variável de referência ou instância daquele objeto. Como que ele vai poder acessar? Então, nesse caso, a gente coloca que ele é privado. Então, a gente vem aqui no nosso projeto, vamos abrir a classe cliente. Nós estamos na aula 7 hoje, do projeto Fábrica do Programador. Então, vamos abrir aqui a aula, o nosso cliente. Então, a situação atual desse cliente hoje, a propriedade nome dele, está como pública. Isso quer dizer o quê? Que qualquer instância de cliente consegue estar aí acessando de forma pública, diretamente, por meio do ponto, essa propriedade nome. E agora nós não queremos mais isso, nós queremos proibir isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar que essa propriedade é privada. Quando a gente fala que ela é privada, então nós, nesse momento, restringimos a instância. Perceba que alguma coisa já parou de funcionar, ou na aula 1, na aula 2, já parou de funcionar. Os nossos programas principais que trabalhavam com instância de cliente, que nós fizemos, já parou de funcionar. Por exemplo, deixa eu abrir aqui na aula 1, com certeza deve ter uma instância de cliente, e nós estamos tentando atribuir um nome para esse objeto. Na primeira aula a gente já começa a trabalhar com propriedades, né, já entender esses acessos a essa propriedade. Hoje nós estamos aprendendo a modificar o acesso a ela, né? Então perceba que ele falou, o campo ou field nome não está visível, ou seja, a visibilidade dele não é mais permitida para a instância. Nós falamos que ele é privado, mas não quer dizer que essa propriedade ela é intocável. Ela é intocável do ponto de vista da instância. A instância não consegue visualizá-la, não tem mais permissão de acesso. Porém, se nós criarmos um método interno na classe cliente, esse método pode sim realizar operações na propriedade nome. Então, a proposta do get e set é o seguinte: ninguém toca mais na classe cliente, mas nós vamos criar um método público, tá, que retorna void, chamado setNome, que vai esperar como parâmetro uma string. Aqui nós poderemos chamar de qualquer valor, por exemplo. A string vai se chamar n, por exemplo. Então, agora, de forma pública, a instância tem acesso a esse método. Agora, o método vai pegar o parâmetro de entrada, que nós já estudamos métodos, né, já estudamos parâmetro de entrada, então já temos condições de entender isso aqui. Então, o método recebe uma string como parâmetro, e essa string vai ser atribuída, essa string n vai ser atribuída em nosso nome. Então, perceba que o nome agora, ele não tem mais
mais acesso direto pela instância, mas a instância pode fazer o uso desse método. Então, esse método a gente chama ele de método encapsulador. Por que é encapsulador? Porque ele encapsulou a propriedade, ele envolveu a propriedade. Você não consegue chegar mais na propriedade diretamente, você chega por meio dele, ele virou um intermediador. Então você fala set nome, passa o nome que você quer e é ele que vai fazer essa atribuição. Como esse método está dentro da própria classe cliente, não importa se ele está privado, ele consegue acessar e fazer uma atribuição nela, porque ele já está dentro da própria classe. Um método fora da classe cliente não conseguiria ter acesso à propriedade nome, mas um método dentro da própria classe cliente, sim, ele consegue, né, acessar essa propriedade e atribuir um valor para ele. Então, no nosso programa agora, todas as atribuições a essa propriedade nome não poderia mais ser feito diretamente, e sim por meio do método encapsulador setNome. Então, set é uma palavra usada por uma convenção, tá? Você poderia chamar assim, ó, colocar nome. Você poderia colocar assim, ó, definir nome. Você poderia colocar assim, ó, atribuir nome, né? Mas existe um padrão, uma convenção que se usa a palavra set como convenção, até para obedecer um padrão que a gente vai entender mais para frente, chamado JavaBean, que padroniza, dizendo assim, ó, todas as propriedades privadas devem possuir um método set com o nome dela começando com maiúsculo e get com o nome dela começando com maiúsculo. O método por padrão começa com minúsculo e o nome maiúsculo. Embora aqui está escrito nome tudo minúsculo, mas na hora de usar um método, a gente usa um padrão chamado camel case, que quer dizer o quê? Que quer dizer assim, o método começa com uma palavra, com uma letra minúscula, porém, como ele é uma palavra composta, tem duas palavras, set e tem outra palavra, nome, são duas palavras diferentes. Então, toda vez que a gente tem um método com duas palavras no mesmo nome, então a primeira a gente começa com minúsculo e a segunda palavra a gente começa com maiúsculo. É como se fosse assim, ó, public void método com mais palavras. Percebam, tantas palavras que tem ali. Então seria assim, a regrinha seria essa. Método, primeira palavra, com, já é outra palavra. Mais, já é outra palavra. E palavras é outra palavra. Então perceba que cada nova palavra já começa com P maiúsculo. E a primeira minúsculo. Isso é uma convenção, tá? Chamado camel case, onde a gente obedece essa regra aqui, quem é maiúsculo, quem que é minúsculo, tá? Então, como o método set nome, então essa é uma palavra e essa é outra palavra. Então a gente coloca com N maiúsculo aqui, mesmo aqui a gente tem declarado minúsculo, tá? Então, por padrão a gente declara tudo minúsculo e aqui a gente usa o maiúsculo só na hora de dar o nome para o método, set nome. Tá? Esse string é ele que vai ter o João. Então agora o João vai ser setado aqui. Maria, Pedro, José, tá? Tudo vai estar setado aqui nesse N. Esse N vai receber essa entrada e vai atribuir a propriedade nome. Quer dizer que agora ninguém consegue mais chegar direto no nome, senão por meio do método set, para realizar uma atribuição. E aí você fala assim, bom, e se eu quiser imprimir isso daqui? Eu quero exibir o nome do cliente. Então ninguém consegue acessar ele, nem para imprimir, nem para atribuir. Então a gente cria um outro método. Sempre vai retornar por padrão o mesmo tipo da propriedade. Se a propriedade é string, esse método retorna uma string. Como nós já estudamos retorno de método, então fica tranquilo de entender isso aqui, né? Esse não retorna nada, retorna void. Por quê? Porque o objetivo dele é só atribuir. Agora esse não, esse objetivo dele é acessar o que já está atribuído. Então, para acessar o que já está atribuído, a gente precisa dar um retorno no que já está atribuído. Então a gente faz assim, get nome, não tem entrada, porque eu não estou querendo atribuir nada, eu só quero recuperar, né, retornar o que está lá dentro, e a gente faz assim, ó, return nome. Então a primeira coisa é isso aí, é entender. Então no set nome eu tenho uma entrada do tipo string, que é compatível com o tipo da propriedade, e no get nome eu tenho um retorno que é compatível com o tipo da propriedade. Vamos dizer assim, seria aqui uma entrada e aqui seria uma saída, mas não é uma saída, é um retorno, tá? Então quando eu uso set nome, eu entro com uma string que é o mesmo tipo. Quando eu uso get nome, ele não é void como retorno e também não tem entrada, porque eu não estou querendo mexer na propriedade, só quero acessar ela, retornar. Para quem invocar esse método getNome vai receber o retorno, como retorno, o que está atribuído aqui dentro. Isso aqui dentro vai ser atribuído uma string, então ele vai retornar a string que está atribuída aqui dentro. No caso, isso aqui
nós passamos João, ele colocou João dentro da propriedade. E get nome, retorne João também, tá? Então nome João, cuidado para não falar rápido, senão fica nome João, é nome João, tá? O nome do cliente. Então beleza, então olha só como fica. Na hora de atribuir, então a gente faz assim, ó. João.set nome. É muito comum o programador iniciante fazer isso aqui, ó, set nome e atribuir, tá? Não é assim, porque não existe uma propriedade chamada set nome, mas existe um método. Então aqui nós vamos colocar um parênteses, porque nós estamos passando como entrada uma string, tá certo? Olha só. E se eu quiser atribuir aqui na Maria, novamente, corrigindo agora o programa, né? Todos os nossos programas do nosso treinamento, porque a gente não pode deixar o nosso programa com erro de compilação, né? Ficaria esquisito. Então a gente vai estar agora atribuindo. Onde tem nome, a gente faz isso aqui, ó. Set nome. E modifica dessa forma. Tá vendo? A entrada aqui é dinâmica, a gente fez um leitor, né, dinâmico de dados, onde o usuário digita do teclado, e aqui nós estamos recebendo. Mesma coisa, só que agora é set. É um método que vai fazer isso. Tá? E aqui nós queremos imprimir, olha só, System Out Print. Então nesse momento ele quer imprimir, então nós não podemos mais acessar. Perceba que a mensagem, o campo não está visível, ou seja, não tem jeito. Ele dá até algumas opções aqui, ó. Troque por get nome, ou faça algumas outras coisas aqui, mude a visibilidade. Não, eu quero trocar por get nome. Se eu clicar aqui, ó o que ele fez. Ainda bem que a IDE ajuda a gente, tá? Nem precisa sair digitando. Eu vou clicando ali, ele vai alterando. Como já existe um get nome implementado aqui, então ele funciona. Perceba que agora os nossos programas continuam funcionando normal, só mudou a forma de atribuir um valor a uma propriedade e a forma de acessar esse valor a essa propriedade. Sempre acessar é get. Get em inglês vai traduzir é obter, pegar, recuperar, certo? E o set, se você for levar a tradução ao pé da letra, é definir, que para nós aqui é colocar, atribuir, setar. É muito comum a gente ouvisse um verbo aqui aportuguesado, é setar, né? Então faz o seguinte, tem como você setar para mim aí na propriedade nome do cliente? Setar, é normal, o programador fala setar. Ah, rapaz, seta ali no nome um valor, seta ali no CPF um valor. Então quando eu faço setar, é porque está usando o método set, que quer dizer atribuir. Setar e atribuir para nós é a mesma coisa, tá? Então é comum a gente falar setar. Eu nunca vi alguém falar getar, né? Que é o pegar, né? Faz um getar, nunca vi, mas pode ser que tenha alguém que fala getar também. Então eu vou até deixar aqui, ó, setar e getar, tá? Mas eu ouço mais dizer setar. Agora getar nunca ouvi, mas getar seria pegar, recuperar, acessar, tá? Então vamos por aqui, acessar, isso aqui, ó. Acesso. E aqui atribuição. Só isso aqui, atribuição e acesso. São duas coisas que eu preciso, né? A atribuição é um acesso, mas é um acesso com o objetivo de atribuir. E esse aqui, o getar aqui é só um acesso, mas com a opção de acessar só. Não para imprimir, o cliente que decide o que fazer. O cliente que eu falo é quem vai instanciar essa classe que decide o que fazer. Tá? Então eu vou corrigir aqui o loja, que a gente já fez uma loja. Algoritmo de loja. Aí onde tem impressão, ó, system, quer dizer que eu quero acessar só, eu não quero atribuir. Então eu venho aqui e mudo para get, ó. Change to get, beleza. Vamos ver aqui. Aqui, ó, também está querendo acessar, né? Então change to get, ó, beleza. Então vamos vir aqui no outro. Eu nem lembro, a gente fez tanto programa aqui que usa esse cliente. Então vou trocar change to get, tá vendo? Estou trocando por get. Aí aqui também estou querendo acessar, tá perguntando se o nome e tal. Eu vou trocar aqui, ó, change to get. Ixi, eu acho que agora não tem change to get, que aqui parece que ele faz alguma coisa a mais. Então, como ele não está dando opção, replace nome with getter. Olha lá, olha só. Olha só. Replace nome with getter. Pronto. Aqui é o get dele. Então vamos lá embaixo. É porque ele não estava sozinho. Aqui tá fácil, né? Change to get. Só troca para get. Tá? É que tinha uma outra operação aqui na frente do nome que a gente tinha feito. Ele sugeriu fazer uma substituição ali. Deu na mesma. Tá? Então corrigimos aqui. O programa principal deve estar pedindo em algum lugar. Da aula 5, a gente fez alguns programas aqui, né, na aula 5, e então vamos colocar aqui tudo para olha lá, ele pede, você está querendo atribuir um valor aqui, então você replace para setter, with setter, tá vendo? Substitua por setter. Então vou setar aqui, então vamos trocar aqui, vou trocar pelo set, todo mundo vai trocar pelo set.
change to, sei lá, replace, não faz o change não, faz o replace, tá? Substitua, tá? E aqui é só para imprimir, então change to get. Então salvamos tudo aqui. Acho que agora o nosso programa está corrigido. Tem aqui um da aula 5 que ele ainda está, aula de vetores. Aqui nós estamos querendo adicionar, setar, né? Cliente.nome é setar. Então nosso objetivo é atribuir, tá vendo? Tem o sinalzinho de igual, a gente quer atribuir. Então eu vou trocar pelo setter, ó. Então eu troco pelo setter e a coisa funciona. E aqui eu quero imprimir, então eu troco pelo get. Então, trocando pelo get. Então toda vez que eu quero imprimir, eu troco pelo get. Toda vez que eu quero atribuir, eu troco pelo set. E agora com isso nós temos um negócio redondo. Nosso código do projeto Fábrica Programador, ele já está funcionando. Então, Fábrica Programador aula 5 foi a última correção que a gente fez. Tá ok? Então a primeira coisa a entender é isso, tá? Troque tudo para set, para get e set. Aí você pode falar assim, nossa, que trabalhão que deu, né? E a classe cliente não tem só nome, tem CPF, tem RG, tem peso, tem tudo, tem outro. Tudo bem, nós vamos ter que sair fazendo isso aí, tá? Mas antes eu só quero explicar uma coisa aqui. É muito comum no método set, ao invés de nós usarmos uma variável n, nós usarmos uma variável como parametrada cujo nome é idêntico ao nome da propriedade. Então ficaria assim, ó, nome. Olha que esquisito que ficou. Nome do parâmetro de entrada atribuído ao nome que é a propriedade. Então quem é quem aqui? Perceba que a nossa ideia Eclipse aqui, ele até falou, ó, o negócio está esquisito aqui. Então o que a gente faz? Eu tenho que falar que essa propriedade é a propriedade da instância do cliente que está sendo usada. Então toda vez que eu quiser me referenciar à instância que está sendo usada no momento, eu coloco assim, ó, this ponto. Quando eu falo this ponto, esse this é a instância do momento. Então, ou seja, vamos pegar aqui um programa qualquer aqui. Acho que isso aqui, ó, programa principal. Aqui, programa principal. Nesse programa aqui da aula, por exemplo, da aula 6, a gente fez aqui, ó, um cliente. Esse cliente aqui, ó, é uma instância. Olha lá, João.setNome. Esse cara aqui, dentro daquele método, setNome, esse cara aqui, ó, é o this. Esse aqui, ó. Esse João aqui, ó, quando eu invocar o setNome, esse aqui, ó, é o João.nome, entendeu? Então esse this vira a instância atual. Aqui eu tenho outro cliente, ó, Joana.setNome. Lá dentro do setNome está dizendo, ó, this.nome. Esse this é quem? É a Joana.nome. O this quer dizer isso, tá? Esse cliente aqui, ó, Vimerson, né, que é esse que vos fala. Olha só, o que acontece? Vimerson.setNome. Então, esse this vira quem? Vira o Vimerson.nome. Ou seja, a instância atual, ponto nome, que eu não sei quem que é, ponto nome, recebe o nome que é o parâmetro. Então, aqui nós diferenciamos a propriedade, this.nome, nós estamos acessando a propriedade do objeto, e aqui, sem o this, quer dizer o que? O parâmetro do método, somente isso, tá? Então é comum a gente ver o parâmetro de entrada com o mesmo nome da propriedade. Então alguns chamam isso de sombreamento, quando nós temos o parâmetro com o mesmo nome da propriedade, tá? E aí a gente tem que usar o this para diferenciar. Então esse é o modo mais usado. Aqui no getNome não é necessário pôr o this, embora também vai funcionar, não é necessário porque quando você não coloca o this, ele tenta por padrão acessar a propriedade. Aqui, como estava tendo um conflito de nomes, né, nome de parâmetro e nome de propriedade, a gente diferenciou pelo this. Nesse caso foi necessário, mas nesse caso não é necessário. Percebe que ficou azulzinho, ó. O azulzinho aqui quer dizer que já identificou a propriedade, ok? Então primeira coisa a entender é isso. Aí você fala assim, bom, agora eu vou sair colocando privado para todo mundo, porque é uma boa prática, né? E ninguém mais acessa a minha propriedade, a não ser pelo método getSet. Vou colocar isso aqui, todo mundo. E agora eu vou ter que sair colocando, ó, perceba que a própria ideia me deu um aviso aqui, ó, dizendo, ó, esses valores nunca foram usados, ó, nem, em momento algum eles vão ser usados, tá vendo? Não está sendo usado. Eu vou mandar criar um getSet para todos esses carinhas aqui, usando essa mesma regra. Então eu vou clicar aqui no finalzinho, que é onde eu quero que ele seja construído. Vou na ideia, no source, getters and setters, seleciono todo mundo, perceba que o nome não está aqui, porque ele já tem, e dou ok. Automaticamente a IDE deu essa ajudinha pra gente, senão a gente estava frito, para falar a verdade.
né? Então perceba que o set e o get a gente fez manualmente para a gente entender. O get do CPF já está com string retorno, e o set já usa a técnica de sombreamento. Lá, string, CPF, o mesmo nome, na verdade. Já usa o diz para a gente. O get RG, set RG, get peso retorna float, né? E seta float. Get altura retorna double e seta double. O boolean, ele usa um is ao invés de get, tá? Pela lógica do booleano. Is ativo, tipo assim, está ativo, true ou false, certo? O get do booleano, por padrão, é is, somente o get. O set é normal, tá? O sexo, ele retorna um char e seta um char. A cor preferida, retorna um enumerador do tipo cor que nós criamos e seta uma cor. E a idade, uma cor do tipo enum que nós criamos na aula passada. E o get, em aulas anteriores. E o get idade retorna um int e seta um int. Tá aqui. E o nosso programa todinho ficou complicado. Aí a gente vem aqui, ó, esses dois aqui é para atribuir, certo? Então colocamos aqui trocar por setter, trocar por setter. Agora perceba que a atribuição tá por meio do método set. Maria, mesma coisa, trocar por setter e trocar por setter. Aí, pronto, tá ali. Esse primeiro programa está corrigido. Vamos para o segundo. Temos mais programas complicados aqui, ó. Peso, altura, vamos trocar. Atribuição, onde está igual? Aqui, ó, é atribuição. Atribuição, a gente troca tudo por setter. Então a gente vem aqui, replace por setter, replace por setter, replace por setter e replace por setter. Pronto. Agora aqui embaixo a gente quer imprimir. Então vamos sair replace por get. Ó, replace por get no primeiro. Olha lá, núcleo altura. Mais um replace por get o sexo. Mais um replace por get o peso. Deixa eu verificar aqui. Salvei. Tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Replace por get o ativado. Só que aí o ativado, como ele é booleano, ele já me dá um is ativado. Então a ideia ajuda a gente, tá? Facilitando aí a nossa correção no código. Então beleza, então onde era a atribuição vira set, onde a impressão vira get. E aqui vamos para o próximo. Mais um problema aqui. Isso aqui é o que? Uma atribuição, tem um sinal de igual, mais uma atribuição. Então vira set. Aqui embaixo, aqui é um acesso, então vira get. Aqui é uma comparação, eu preciso só acessar para comparar, vira get. Uma outra comparação, então eu preciso só acessar para comparar, não é atribuição, então vira get. Aqui embaixo, deixa eu ver, salvou, pronto, resolveu isso aqui, o problema da aula 4 resolveu. Vamos da aula 6 agora. Vamos os xzinhos aqui todinho, só para imprimir, vira get. Então, vamos colocar aqui, troca por get. Vamos para o próximo, comparando aqui, vira get. Então, get, tá vendo? Eita, até aí, chamei para imprimir aqui, sem querer. Para imprimir, vira get, então trocando aqui por get, replace por get. Aqui embaixo, para comparar apenas, então eu preciso só acessar, vira get. Aqui embaixo, para imprimir, vira get. Olha, eu não estou errando uma, viu? Olha só, tudo vira, aqui ó, vira get, tá vendo? Vira get, ó. Tudo certinho. Então vamos lá. Agora aqui no programa principal, aqui onde nós temos sinal de igual, quer dizer que nós queremos atribuir. Então vira set. Eu não sei o que aconteceu com essa idade aqui, hein? Porque não era para permitir, alguma coisa aconteceu. Porque na verdade o idade também era para virar. Aí vira set, atribuição vira set. Eu tenho 23 anos ao contrário, peraí. 23 anos ao contrário. Opa, na verdade é 32 mesmo. Que é 20, eu falo que tem 23, ó. Se você olhar da direita para a esquerda, tá certo. Então olha só. Só a nossa idade que ele parece que não ligou muito não, ele deixou colocar. Também a idade não está aqui no cliente, né? Alguma coisa, deixa eu ver. Aqui, ó, tá aqui, ó, idade. Olha só o que aconteceu. Ele não brigou com a gente, porque mesmo a gente colocando, olha só, o get idade e o set idade, a gente não tinha proibido aqui, ó, como privado. Então ele estava permitindo dos dois jeitos. Então vou colocar privado aqui e privado aqui. Vai ter que dar pau em algum lugar aqui. Pronto, olha só. Vamos de novo. Cor preferida. Agora vai ter que usar o set na hora de atribuir.
salvo o programa. Vamos verificar aqui na loja. Aqui nós vamos colocar, para comparar apenas, então vamos usar get. Aqui também vai usar get. Estou comparando a idade de um com o outro, né? Idade de um cliente com idade de outro cliente. Então é get. E aqui apenas a idade para comparar com ser maior que 50, usa get. Apenas para comparar uma idade de um cliente com o outro, usa get. Pronto. E agora vamos para o programa principal. Atribuindo uma idade, usa set. Atribuindo uma outra idade, usa set. Atribuindo uma outra idade, usa set. E assim o nosso programa todinho já está corrigido de acordo com o get e set. A partir de agora, toda classe que a gente for criar, tá, que representa, tipo, por exemplo, um objeto cliente, um objeto cidade, tá vendo? Um objeto carro, tudo isso aqui, todas as propriedades devem ficar privadas e com métodos get e setter seguindo esse padrão Java Bean, que é uma das características desse padrão, tá? Vamos lá, vamos continuar. Até aqui tudo bem? Então eu peço que você faça isso em todo o seu projeto.